Boa noite mais uma vez. Irmãos, eu me coloco aqui numa posição de muita humildade. Vocês perdoem as minhas inúmeras folhas, porque além de ter uma memória ruim, trazer a palavra não é uma coisa que eu tenho muito costume, mas esse ano eu me propus a compartilhar mais, não só aqui, não só nos nossos encontros, mas onde eu estiver, aquilo que Deus tem falado comigo, para abençoar a vida de outras pessoas também. E eu espero muito que Ele fale conosco nessa noite e que você saia daqui mais fortalecido. É interessante que, antes de nós lermos o texto base, eu gostaria de falar um pouco sobre como a gente lê a Bíblia. Geralmente as pessoas têm uma ideia de que a Bíblia é um conjunto de histórias com lições de moral. Você lê o texto e ali no final tem uma lição de moral. Mas a Bíblia é a revelação do plano de Deus para a humanidade. E quando a gente não enxerga ela como ela realmente é, a gente deixa de perceber a preciosidade do texto, a gente deixa de entender a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós pulamos lá para aquela parte, tá bom, eu li isso aí, mas o que isso vai servir para a minha vida? Por que isso é importante? A gente pula para o final. Mas é exatamente essa busca por entender o que o autor quis dizer, essa busca pela revelação de Deus no texto, que vai fazer com que nós conheçamos mais a Deus, mais a nós mesmos, e vai nos ensinar a viver nessa vida que nós estamos. Então eu quero te convidar a mergulhar nesse texto comigo, com essa perspectiva de que a Bíblia não é um livro que contém histórias com lições de moral. A Bíblia é a revelação de Deus sobre o plano dele para a humanidade. E eu gostaria de ler com vocês, compartilhar, uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. O Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 a 15. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos extrair alguns pontos principais desse texto e as outras riquezas dele você deixa para ler na sua casa, para que o Senhor fale ainda com você de uma outra forma. João, capítulo 6, versos 1 a 15, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão, os irmãos acharam? E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força,
retirou-se novamente sozinho para o monte. O Evangelho de João tem um objetivo claro, que é apresentar Jesus como Deus, que é ratificar, que é confirmar a divindade de Jesus. E esse texto que nós lemos começa dizendo assim: algum tempo depois disso. Então eu quero tratar dos acontecimentos que antecederam esse milagre de Jesus, para que a gente entenda o contexto. Se você voltar no capítulo 5, você vai ver que Jesus tinha realizado uma cura de um homem que estava paralítico há 38 anos. E ele realizou essa cura num dia de sábado, que era considerado um dia de descanso. Então ele começou a ser perseguido pelos judeus por ter feito isso. E aí Jesus vai dizer assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí, por chamar Deus de Pai, ele estava se igualando a Deus. E isso foi mais um motivo de perseguição por parte dos judeus que queriam matá-lo. Então o contexto aqui é de perseguição. E no mesmo capítulo 5, você vai ver que Jesus vai dizer que ele não testemunha a respeito de si mesmo, que ele tem outras testemunhas sobre a sua identidade, sobre quem ele é. Ele vai dizer assim: João Batista já testificava a meu respeito. Ele dizia: ele é o Messias, eu não sou. E apontava para Jesus. Ele vai dizer: as minhas obras, os meus sinais, eles já são testemunho, porque o Pai me confiou elas. Ele vai dizer: eu tenho um testemunho do próprio Pai, porque o fato de o próprio Deus ter me enviado e Ele ter me concedido as obras para que eu realizasse, é um testemunho direto do próprio Deus. E por fim ele vai dizer: eu tenho como testemunha as Escrituras. E é muito importante o que ele fala nesse momento, porque ele vai dizer assim aos judeus: vocês examinam cuidadosamente as Escrituras, julgando nelas ter a vida eterna, mas são exatamente as Escrituras que testificam ao meu respeito. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então Jesus, ele tem essas 4 testemunhas, além dele mesmo: João Batista, as suas obras, o próprio Deus e as Escrituras. Esse processo de nós entendermos a leitura das Escrituras é muito importante, porque eu chego até Deus através das Escrituras e eu me volto para elas novamente com o coração mais rendido, buscando mais. E assim é de Deus para as Escrituras, das Escrituras para Deus, num processo contínuo. Jesus não está aqui menosprezando o estudo, mas ele está dizendo: vocês devem estudar o texto, vocês devem ler, mas esse conhecimento deve produzir em vocês adoração, deve produzir em vocês fé. E mesmo conhecendo as Escrituras, sabendo que elas testificavam sobre Jesus, eles não queriam ir até ele. Então o ponto aqui é: Jesus é Deus. Ele estava mostrando isso. É importante que nós entendamos esse contexto para nós seguirmos aqui naquilo que nós vamos tratar hoje. Vocês lembram de um estudo, alguns aqui que são mais antigos vão lembrar, que o Vinícius fez, que ele fala a respeito do que é um sinal. Tudo isso que nós vimos aqui é importante para nós entendermos que o que Jesus fez, que o milagre, foi apenas um sinal. Quem sabe o que é um sinal? O sinal, ele sempre aponta para algo maior do que ele mesmo. O mais importante não é o sinal em si, mas é aquilo para o que ele aponta. Então, Jesus, ao fazer essa multiplicação de pães e peixes, ele está fazendo um sinal, ele está apontando para algo maior. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. No verso 4, vai dizer que estava próxima a festa judaica da Páscoa. Isso daqui não está no texto por coincidência. Existe um propósito em mencionar isso. João chama a nossa atenção para o fato de que esse evento extraordinário da multiplicação aconteceu na época da Páscoa. E o que era a Páscoa? A Páscoa era a celebração da libertação do povo de Israel do Egito.
de como Deus os conduziu pelo deserto até a terra prometida. O que Jesus está mostrando aqui, o que João está querendo dizer quando ele cita a Páscoa, é que Jesus tinha uma libertação ainda maior, que Jesus era a verdadeira Páscoa. Vocês devem se recordar que quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles peregrinaram pelo deserto, eles começaram a reclamar. Eles diziam assim: era melhor ter ficado no Egito do que morrer aqui nesse deserto. E o que Deus fez? Ele enviou o maná, ele enviou o pão do céu para alimentá-los. E assim como Deus enviou o maná, enviou o pão do céu para alimentá-los, ele também um dia enviaria Jesus, o pão vivo descido do céu. Jesus vai dizer mais à frente, nesse mesmo capítulo, nesse capítulo 6, eu sou o pão da vida. Tudo o que acontece aqui, todo esse contexto, serve como base para essa afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. E se você notar em todo o Evangelho de João, não é a primeira vez e nem a única que ele utiliza a expressão eu sou. Essa expressão é a mesma que Deus usou para se revelar a Moisés. Quando ele disse assim a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo, eu sou, me enviou. Jesus está mostrando mais uma vez, quando ele diz eu sou, que ele era Deus. Então, o objetivo aqui desse sinal, dessa multiplicação de peixes, é apontar para algo maior. É apontar para a divindade de Jesus. E aqui, eu já quero fazer uma primeira aplicação. Jesus é o pão da vida. Sem ele nós ficamos desnutridos, nós desfalecemos, nós estamos mortos. O mais importante nesse texto aqui não é o pão que Jesus multiplicou, o mais importante é Jesus. Era o sinal que estava apontando para ele mesmo. Jesus é o único capaz de saciar a nossa alma. Somente nele nós podemos encontrar a verdadeira satisfação. É uma ilusão nós imaginarmos que qualquer outra coisa ou pessoa nessa vida possa ser quem Jesus é para nós, possa fazer por nós o que Jesus faz. Ele é o pão da vida. E talvez esse seja o cerne, o centro de todo esse texto. E eu quis trazer ele logo para o início, para que nós possamos ter uma compreensão do que nós vamos ainda ver. Jesus é o nosso suprimento. Os versos 5 a 7, Jesus vai perguntar assim a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? João deixa claro que Jesus sabia o que ele ia fazer, mas Filipe não sabia. E é aí que acontece o teste. O texto vai dizer que Jesus perguntou ele para prová-lo. E essa provação aqui não é no sentido de uma tentação pecaminosa. É no sentido de revelar a fé. Jesus queria fazer emergir aquilo que já estava no coração do discípulo. E aqui eu gostaria de trazer uma segunda aplicação. Deus não nos testa para nos confundir, mas para revelar o objeto da nossa confiança. Quantas vezes nós somos colocados diante de uma necessidade, de uma situação que está além das nossas forças, de uma crise, de um problema, talvez uma despesa inesperada, um problema familiar. Não há saída visível. A sua alma está no limite emocional, financeiro, espiritual. E assim como Filipe, nós chegamos a uma conclusão correta. Não dá, eu não consigo. Ele vai dizer assim para Jesus: seriam necessários 200 denários para que a gente pudesse comprar pão e cada pessoa comesse um pedaço. O que ele estava dizendo é: o esforço é grande demais. Um denário correspondia a um dia de trabalho e eram necessários 200 para que cada um comesse um pedaço. Isso é inviável para mim, eu não consigo. E às vezes a gente está numa situação assim, que a gente olha e a gente vê a nossa insuficiência.
E que mesmo que você fizer todo o esforço, que você for ao seu limite, ainda assim o resultado vai ser pequeno, ainda assim vai ser pouco. Isso mostra que esse é um trabalho para Deus. E o erro aqui de Filipe foi não enxergar Jesus, foi não enxergar aquilo que Jesus poderia fazer. A resposta dele foi uma análise financeira, foi calculada. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Ah, Senhor, eu estou trazendo aqui a memória, eu já passei por esse problema tantas e tantas vezes, eu estou contando aqui. Isso aqui não tem solução, não. Realmente, quando a gente deposita a nossa confiança em nós mesmos, no nosso esforço, nós vamos chegar nesse ponto. Não dá. Mas Filipe encerra a esperança, ele encerra a questão. Ele deixa de olhar para Cristo e para aquilo que ele poderia fazer. Muitas vezes a nossa fé é mais teórica do que prática. Filipe cria em Jesus. Ele andava com Jesus. Mas ele pensava sem Jesus. E parece incoerente dizer que ele cria em Jesus, mas que ele não teve fé. Mas nós, às vezes, somos incoerentes. A nossa fé é teórica, nós dizemos que confiamos no Senhor, mas quando tem uma situação assim tão difícil, a gente só pensa no nosso esforço. O que eu posso fazer? E isso é um engano. Porque quando eu olho para aquilo que eu posso fazer, eu vejo que não dá. Jesus queria testar a fé de Filipe. E às vezes ele queira testar a sua. Para assim como Filipe mostrar aquilo que está no seu coração, no que você confia. Você confia no seu esforço? Porque tem situação que mesmo se você se esforçar não vai acontecer. Você confia nos seus recursos? Recursos acabam. E eles também não solucionam todos os problemas. Ou a sua confiança está no Senhor? No verso 8, um outro discípulo vai tomar a palavra e vai dizer assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Nós vemos aqui que existe um contraste proposital entre a postura de Filipe e a postura de André. O Filipe, como eu disse, fecha a questão, encerra a esperança. André, ele fala como quem abre uma possibilidade, ele dá uma sugestão. Ele não é um discípulo perfeito, ele é um discípulo comum. Ele não tem a solução para aquele problema, mas ele decide levar até Jesus. André tinha uma fé ainda imatura, mas uma fé em movimento, uma fé que ia até Jesus. E essa é uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer. Leve as suas questões até Jesus. Ele não está esperando que você tenha todas as respostas, porque se fosse assim, para que você precisaria dele? Às vezes a gente vive como se não tivesse Deus. Não espere ter uma fé forte, um coração bem resolvido. Talvez o que você tenha para entregar a Jesus hoje seja o pouco da sua vida espiritual. Uma fé pequena, cheia de inquietações. Pouco desejo, pouca força. Pouco tempo dedicado à oração, estudo da palavra. Mas nós vamos ver aqui que com Jesus o pouco não permanece pouco. O mesmo Jesus que multiplicou os pães sustenta a fé fraca, reacende o desejo apagado. Ele ora por nós quando nós não conseguimos orar. Jesus não pede aquilo que você não tem, ele pede aquilo que está nas suas mãos, que você pode levar até ele. Nos versos 10 e 11, Jesus vai mandar o povo se assentar. E a Bíblia conta que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns estudiosos vão dizer que esse número chegava a 20.000 pessoas. Talvez esse tenha sido um dos milagres mais públicos de Jesus. Nós não temos todos registrados.
mas foi algo extraordinário. E ele manda o povo se assentar, se aquietar. Ele toma o pão e ele dá graças. E aqui é interessante porque ele não agradece depois de ter multiplicado, ele agradece antes. Ele agradece quando ainda era pouco. E isso nós podemos aprender com Jesus, de sermos gratos a Ele, quando a gente ainda não viu o milagre. Jesus não espera o extraordinário para ter o contentamento, Ele dá graças ao Pai por aquilo que está diante dele. É interessante que Filipe tinha dito que 200 denários não seriam suficientes, né? Ainda para comprar o pão e dividir entre todas aquelas pessoas para que cada um comesse um. Mas Jesus, o que ele fez? Ele multiplicou e todos comeram com fartura. Sobrou. A quarta aplicação que eu gostaria de fazer aqui é que o que Jesus tem para nós é abundância, não apenas sobrevivência. É além daquilo que nós podemos imaginar. E, infelizmente, irmãos, eu preciso explicar aqui, porque no mundo que a gente vive está muito complicado, que esse texto não está falando de dinheiro, não está falando de recurso. A igreja não é uma casa de aposta, que você coloca um pouquinho de dinheiro para ver se recebe muito mais. A abundância aqui de vida é conhecer cada vez mais o Deus da nossa salvação. A abundância de vida é comunhão com o Pai. Às vezes, a nossa fé está ajustada para o mínimo. Eu não espero mais, eu estou conformada. Mesmo estando diante do Deus do impossível. Muitas vezes nós oramos, mas nós já aceitamos que nada vai mudar. Nós pedimos a Deus ajuda sem expectativa real de que Ele faça alguma coisa, porque nós não temos fé. E talvez você diga assim, realmente, Mariana, eu não posso dizer que eu creio. Eu não tenho fé, mas eu quero crer. Eu desejo crer. Leva então esse pouco ao Senhor Jesus. Esse desejo pequeno, mas que existe, que está aí. Porque a partir dele o Senhor pode trazer abundância. Abundância de vida. Nos versos 14 e 15, vai acontecer o seguinte. Os homens viram o sinal que Jesus tinha feito e disseram: esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de fazê-lo rei, ele retirou-se sozinho para o monte. Essa multidão viu o sinal, ela viu a multiplicação, ela se saciou dos pães, mas elas erraram o significado daquele sinal. Eles queriam um rei que desse pão, eles queriam um salvador político, não um Senhor que desse a vida. Jesus se retira porque ele não veio para ser usado, ele veio para ser adorado. Jesus não veio, irmãos, para satisfazer todas as nossas necessidades momentâneas, mas para se tornar a nossa vida. Ele é a fonte de vida. A multidão não queria o pão da vida, eles queriam a provisão, mas não queriam entrega. Hoje Jesus continua no meio do seu povo perguntando, como ele perguntou a Filipe: onde compraremos pão? Não porque ele não saiba, porque ele tem todas as respostas e ele já sabe o que vai fazer na sua vida. Mas porque ele quer que você perceba onde está a sua confiança. E talvez você esteja aqui hoje como Filipe, calculando, cansado, dizendo não dá. Ou como André, com pouco, com uma fé ainda imatura, mas em movimento, disposto a entregar o que tem. Mas talvez você esteja como a multidão, satisfeita com o que recebeu, mas resistente em entregar o coração ao Senhor. Jesus, irmãos, tem um valor intrínseco. Existe um valor intrínseco à pessoa de Jesus, que não depende daquilo que ele faz, que não depende do milagre, que não depende da cura, que não depende de as coisas acontecerem na minha vida como eu espero que aconteça. O que é precioso é a pessoa de Jesus e não o que ele nos dá e não o que ele nos faz.
Talvez você perceba hoje que tem buscado Jesus apenas por aquilo que Ele pode te dar, apenas por aquilo que Ele pode fazer. Você tem vivido o mínimo espiritual, à beira de uma insuficiência alimentar, uma vida espiritual rasa. Talvez você esteja calculando mais do que confiando. Você tem retido pouco com medo. E o problema, de fato, não é a sua falta de fé, a minha falta de fé, mas é o que você vai fazer com ela. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração e que você colocasse diante do Senhor todas as suas questões, as suas crises, os seus problemas, aquilo que está diante de você, mas com esse entendimento de que o importante é Jesus, não é o que Ele pode fazer por você. Vamos orar? Senhor Jesus, nós não temos muito a oferecer, mas nós entregamos a Ti o pouco que nós temos, a nossa fé fraca, o nosso cansaço, as nossas dúvidas, o nosso desejo apagado. Nós não queremos apenas o pão, nós queremos ao Senhor. Porque o Senhor é quem dá vida, nada pode nos suprir, nada pode nos saciar como o Senhor. Que o Senhor abençoe nessa noite, Pai. Essa pessoa que pensou em tirar a vida, essa pessoa que quis fazer mal a si mesma, que tem ainda uma fagulha de esperança. Que o Senhor possa fazer essa fagulha, Deus, virar, ó Deus, uma imensa luz para a Tua glória, para o Teu testemunho. Que o Senhor abençoe esse casal, ó Deus, que está num relacionamento por um fio, que vê diante deles uma crise enorme que eles mesmos não podem resolver, não podem solucionar. E eles chegaram à conclusão certa, eles não conseguem, mas que possam depositar a confiança diante do Senhor. Que o Senhor trabalhe, ó Deus, no nosso coração, para nós queremos e desejarmos mais a Ti do que o pão que o Senhor tem para nos oferecer. Nós olhamos para a nossa comunidade pequena, com uma fé imatura ainda, mas em movimento, com o desejo de entregar o pouco que temos ao Senhor. E nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor distribua esse pão para milhares e milhares de pessoas, para multidões, que do pouco que nós temos para oferecer para essa sociedade, para essa cidade, o Senhor faça abundância, o Senhor faça muito. Nós entregamos as nossas questões ao Senhor, Deus, crendo que nós não temos mais ninguém a quem recorrer. Entendendo, ó Deus, que os nossos esforços são vãos quando nós não depositamos no Senhor a nossa confiança. Que o nosso coração esteja em Ti, o Deus da nossa salvação. Que o Senhor abençoe esse irmão que está com a vida espiritual em decadência, em depressão. Que o Senhor reacenda o desejo por Ti. Que a ordem das prioridades da nossa vida seja alterada. Porque o Senhor veio para nos dar vida e essa vida é totalmente nova. É diferente de tudo que a gente já viveu. O ano de 2025 foi uma coisa, 2026 pode ser outra. Nós queremos mais do Senhor. Nós não nos contentamos com pouco. Nós não queremos uma fé rasa, uma fé que se abala diante de qualquer circunstância. Mas nós queremos colocar nossa esperança em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a tranquilizar o nosso coração, a nos assentarmos com calma, tranquilos, esperando a Tua provisão, entendendo que nós não podemos gerar aquilo que o Senhor pode gerar, entendendo que nós não temos todo o controle, mas nós entregamos tudo a Ti, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém.